Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de ouvirmos o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. O Senhor, no Evangelho de hoje, é questionado a respeito da falta do jejum imprecatório por parte de seus discípulos. Esse jejum era um exercício de oração que o povo de Israel, os judeus mais observantes do povo de Israel, realizavam, tentando de alguma forma, entendam, persuadir Deus a cumprir a promessa do envio do Messias. Ou seja, era um exercício de piedade preparatório na intenção de invocar da parte de Deus o cumprimento da promessa do envio do Messias. Porém, o Messias já está no meio de nós, a promessa já foi cumprida. O noivo já chegou, por isso Jesus usa essa imagem para afirmar a não necessidade desse jejum nesse tempo. E ao mesmo tempo vai falar sobre a necessidade desse jejum num tempo futuro, enquanto esperaremos a vinda gloriosa, a segunda vinda do Messias, o tempo em que estamos agora. Nesse mesmo diálogo, em que o tema do jejum aparece, o Senhor aproveita para apresentar duas imagens a respeito da inadequação e da adequação de um tempo e daquilo que está nesse tempo. Como assim, Padre Fábio? A primeira imagem é a imagem do rasgão, que pode acontecer se colocamos um pedaço de tecido novo sobre uma roupa que sofreu um rasgo. A natureza desse tecido novo é ser mais forte e mais intenso do que aquela roupa, não se ajustando a ela e desse modo fazendo com que se perca a roupa. Da mesma forma, se colocamos um vinho novo em odres em odres velhos, esse vinho, a tendência dele é exigir dos odres e dessa forma eles terminam por arrebentar, pois não vão conseguir corresponder à exigência do vinho. E Jesus então vai dizer que para um vinho novo é preciso que se utilize odres velhos, odres novos, ou seja, o objeto que o contenha deve ser novo também. E essa imagem se refere ao Evangelho
É preciso que o coração se renove, o coração seja feito novo, a fim de conter a boa nova do Evangelho. A mentalidade antiga precisa ser transformada, porque o modo de pensar antigo, o modo de pensar que não contempla o agir e o poder de Deus, poderá não suportar a presença do Evangelho. Dessa forma se perderá tanto o odre quanto o vinho novo, que é comparado à boa nova do Evangelho. Assim também a adequação em relação ao tecido. Se colocamos um pedaço de tecido novo sobre uma roupa já velha, essa roupa não suportará a presença daquele tecido e poderá não ficar completa, sanada, consertada, ou seja, poderá não expressar sua utilização. Por isso, é preciso que ambas as realidades se adequem. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de ter um coração capaz de ser restaurado, transformado pelas graças do sacramento, a fim de que sejamos odres novos e desse modo possamos conter o vinho novo do Evangelho, a fim de poder guardá-lo em nós e sermos contenitores deste vinho novo para transportá-lo sem perdê-lo, pois o vinho novo vai exigir desse contentor, que é o odre, uma atitude, uma postura, uma adequação, e que dessa forma, pela ação do Espírito Santo, a presença da Boa Nova do Senhor aconteça em nós, pois o Espírito preparou-nos, através da palavra, das graças e dons reservados à Santa Igreja, para recebermos Cristo. Sejamos odres novos, para recebermos a Boa Nova do Evangelho e guardá-la para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.